Deus de poder e Deus de graça. É diante da tua presença, meu Pai, nesta hora, que eu me aproximo, Senhor, louvando, glorificando, exaltando, engrandecendo ao teu santo nome, Senhor. Tu és o único Deus digno de honra, glória, louvor e majestade. Me aproximo de ti lavado e remido no teu sangue, Senhor, tomando posse de toda a armadura, Senhor, que vem de ti, e repreendendo todo principado, potestade, dominador, força do mal, impedimento, dardo inflamado do maligno, Senhor. Eu repreendo toda ação do mal, todo roubo da tua palavra, Senhor. Que esta palavra que vai ser ministrada hoje seja uma transformação real em cada vida, em cada coração. Vai se movendo, Senhor, tremendamente. Vai movendo os céus e a terra. Vai operando nesta hora. Vai congregando o teu povo, Senhor. Porque é mais uma noite de profetizando poder e glória. A tua palavra, Senhor. As palavras proféticas que vêm de ti, Senhor. Nós não temos outro Deus além de ti. Por isso eu me coloco diante da tua presença, como intercessor, como alguém que ora nas madrugadas, Senhor, para abençoar cada uma dessas vidas, Senhor. Que tu abençoes poderosamente, Senhor, tudo que vai ser ministrado, Senhor, e que todos possam prestar bem atenção e possam se alimentar de uma palavra viva, que edifica, que transforma, que restaura, que alegra, que renova, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Não existe outro Deus além de ti. Por isso nos posicionamos, glorificando teu santo nome, exaltando teu santo nome, por tudo que tu és, Senhor, por esta tão grande obra que o Senhor realiza em nossas vidas. E nesta hora, mais do que nunca, Senhor, eu entrego cada vida, cada coração, cada mente, cada raciocínio diante de ti, Senhor. E declaro, ó Pai, que nós temos as armas espirituais, as armas da luz, e nada e ninguém vai impedir a liberação da tua palavra, Senhor. É exatamente o que eu peço nesta hora. Vai inundando esta casa, vai inundando esse lar com a tua presença, Pai. Vai, Senhor, inundando esta casa com a tua presença. Vai movendo os céus e a terra nesta hora. Vai derramando desta unção sem limites, vai renovando as forças, toda cegueira espiritual caia por terra nesta hora, Senhor, pois os céus se abrem. Aleluia, meu Pai, louvado seja o teu santo nome. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Como é bom estar em tua presença. É o que eu te peço nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live com aquele que cuida da sua vida, ministra a palavra, apóstolo Dr. Joris Torres, certo? Meu ministério pessoal é o Ministério Sinais e Maravilhas hoje. Palavra de Deus, milagre, sobrenatural. Compartilha desde já, certo? O link dessa mensagem, porque com certeza você vai abençoar muitas pessoas, muitas vidas serão abençoadas. Há uma glória de Deus que já começa a chegar aí, na sua casa, onde você está. Há uma glória de Deus, uma presença do Senhor que já começa a inundar a sua vida, já começa a revestir a tua casa. E eu declaro agora que todo mal, todo impedimento caia por terra. Então, compartilhe mesmo os links daqui do Facebook, daqui do Instagram, para que outras vidas possam ser tremendamente abençoadas. Exatamente isso. E tenha certeza que a mensagem de hoje, ela vai mexer com você. Ela vai mexer. Nós vamos falar sobre os dons de Satanás, de Lúcifer.
E nós vamos descobrir hoje que não foi suficiente para ele tudo que Deus deu para ele. E também não é suficiente para o homem tudo que Deus dá para o homem. Então nós vamos fazer uma mensagem, e essa mensagem é revelação, e essa mensagem, ela é também o quê? Um comparativo. Então entenda qual é o seu papel nesta palavra. O porquê que esta palavra está sendo direcionada a você. O que é que Deus quer falar com você nesta noite. Então você já está com a Bíblia aí? Então vamos juntos, porque eu quero ministrar esta palavra. E como eu disse, eu quero falar sobre os dons de Lúcifer. Ele já não é mais anjo de luz, mas eu quero falar desde a criação dele. E eu quero mostrar num paralelo exatamente isso, que Deus deu tudo para ele e não foi suficiente para ele. E Deus dá tudo para o homem e não é suficiente. E para você, é suficiente? Ou você reclama, murmura? Lúcifer não foi criado com falhas. Pelo contrário, ele foi o ápice da criação angelical. Exatamente isso. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que ele tinha dons preciosos. E eu já vou ler a palavra aqui para você. Ele tinha dons preciosos, tinha sabedoria elevada, beleza incomparável, unção divina. Ele tinha tudo. Ele foi criado com tudo, mas não foi suficiente para ele. Deus o formou. Deus o formou. E Deus o colocou numa posição de honra. No entanto, nada disso foi suficiente. E nós vamos ver nessa palavra, se de repente você acaba não agindo no sentimento de Lúcifer. Calma. Não sai da live, não. Receba a palavra como uma revelação. Será que você é grato a Deus por tudo? Ou você também acha que tudo que Deus faz não é suficiente? Com Lúcifer foi assim. Não foi suficiente. O Criador deu tudo para ele. E por isso ele caiu. Pela arrogância, orgulho, soberba. E o homem também é assim. A mulher também é assim. Porém, quando nós começamos a olhar para a palavra, eu já vou ler a palavra para você. Eu estou preparando você para entender de onde vem essa revelação. Que o Espírito Santo falou assim, olha, você vai pregar exatamente sobre isso. Não foi suficiente para Lúcifer, também muitas vezes não é suficiente para o homem e para a mulher de Deus. Esta que é a realidade. E quando nós olhamos que ele tinha tudo, e o homem tem tudo, Deus ofereceu tudo, e ofereceu Jesus para morrer no nosso lugar, para sofrer no nosso lugar. E parece que para o homem também não é suficiente. Então hoje você vai conhecer o seu adversário. Volto a dizer, ele não é mais Lúcifer. Lúcifer quer dizer anjo de luz, ou portador da luz. Hoje ele é portador das trevas, ele é Satanás, ele é adversário. Mas você tem que aprender o que vai ser ministrado hoje, porque você tem que olhar para a sua vida. Como você está conduzindo a sua vida no tempo do fim. O pessoal falou que o mundo ia acabar dia 15, não acabou. Aí falou que ia acabar hoje, também não acabou. Só quem sabe o dia é o Senhor. Mas só quem sabe a sua preparação é você mesmo e você mesma. E o Senhor te chama para isso, para este posicionamento. É isso que o Senhor quer na sua vida. Todos nós posicionados. E o mais trágico é perceber que o homem segue o mesmo padrão, mesmo com tudo que Deus oferece. Perdão, graça, misericórdia, cura, prosperidade. Deus tem uma misericórdia tremenda, uma largueza de ânimo tremenda. E o homem continua sendo assim. Os homens e mulheres hoje em dia são exatamente assim. Ezequiel, capítulo 28.
versículo 12. Abra lá. E vamos conhecer exatamente tudo que Lúcifer recebeu e tudo que o homem recebe de Deus e não dá valor. A ingratidão é o pior sentimento. Ingratidão. Diz assim, Ezequiel 28:12. Lúcifer, você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Lúcifer ele foi criado com uma glória estética impressionante. Literalmente, da miríade celestial, ele foi criado e chamado de perfeito. Não lhe faltava nada, beleza esplendorosa. Realmente o ápice da criação angelical. E o homem? O homem, Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, isso fala de caráter. E o homem abandonou tudo isso. Desobedeceu no jardim do Éden. E deu no que deu. Aonde nós chegamos e aonde nós estamos. Exatamente isso. Ele cria o homem. Deus faz o homem com dignidade e honra. E a palavra do Senhor diz lá no Salmo 8:5, falando do homem. Tu o fizeste inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Olha só. O que é que você quer mais de Deus? Por que tanta ingratidão? Por que não se submete exatamente ao que o Senhor quer para a sua vida? Fica aí sentado, fica aí deitado, deitada, reclamando de Deus. E não é uma posição. E aí Deus manda a palavra. E aí Deus manda homem de Deus, mulher de Deus falar. Manda sonho. Deus fala de todas as maneiras. Mas você não quer se submeter. Logo, você acaba por tabela, rejeitando a regeneração que Deus nos dá, através do sangue do Senhor Jesus. Você rejeita isso. Às vezes, você se torna o reflexo de Lúcifer, ao invés de ser o reflexo de Deus. O homem, ele volta sempre a ficar se revolvendo no pecado. E o Senhor dá o perdão, o Senhor ama, o Senhor se importa comigo e se importa com você. Mas, o que todos querem? A glória dos homens, as riquezas, querem as honras humanas e não o reconhecimento de Deus. Então veja que já no primeiro ponto aqui, nós vemos que o homem também, ele é assim, ele quer o exterior. E Lúcifer foi criado nessa perfeição. O homem quer cirurgias, vaidades, egocentrismos. O que Deus lhe deu não lhe basta. Ele quer mais beleza, mais aprovação e mais aplausos. O homem e mulher de Deus sabe que não é merecedor de nada. E os aplausos humanos não servem de absolutamente nada. É por isso que tem tanta gente que diz que é cheia, mas é vazia do Espírito Santo de Deus. Então, no primeiro item, a gente já vê que o Senhor cria Lúcifer com perfeição, mas não foi suficiente. Lúcifer queria sentar no trono. Lúcifer queria comandar os céus e a terra, a eternidade. Não foi suficiente. Houve um momento que se achou iniquidade, erro, engano dentro dele. E com você, não é assim? Você estava bem no passado? Você andava de uma outra maneira no passado? Lembra quando a glória do Senhor te acompanhava? E agora, aí onde você está agora, Deus está contigo, falando através dessa palavra, querendo libertar vidas, homens e mulheres, dessa síndrome de Lúcifer. Podemos chamar assim. Podemos chamar assim. Então entenda que a perfeição de Deus não é o teu exterior, mas é o interior renovado em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo. Isso agrada ao Senhor. O coração contrito, quebrantado, como está na palavra do Senhor no Salmo 51, versículo 17.
É isso que agrada ao Senhor, é isso que traz a glória dele sobre as nossas vidas, é isso que traz a unção dele sobre nossas vidas. É isso que nos aproxima dele. A segunda coisa que eu vejo é que Lúcifer foi criado com sabedoria plena, mas distorcida pela vaidade. E o homem e a mulher também não querem nutrir sua vaidade? Sua independência de Deus? Eu estou fazendo um comparativo mesmo. Já tem gente aqui, ó, participando aqui e colocando exatamente isso. É um comparativo, sim. Você está fazendo o jogo do diabo. E a palavra do Senhor diz assim, falando de Lúcifer, Ezequiel 28:17. Você era sábio, mas ficou orgulhoso por causa da sua beleza. O exterior. Lúcifer usou da sabedoria, não para trilhar o caminho eterno, adorando a Deus e fazendo a vontade do Senhor, mas ele usou isso para alimentar a sua vaidade. E a sabedoria que vem do alto, ela é perfeita, mas a do homem é passageira. A justiça do homem, ela é momentânea, circunstancial, trapo de imundícia. Mas a sabedoria de Deus, ela é plena, ela é absoluta. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. É isso que Deus quer tratar na sua vida. É isso que Deus quer mover. Então ele cria com perfeição, Lúcifer, dá sabedoria. E aí eu olho para o homem. E o homem? Deus continua oferecendo sabedoria e o homem continua querendo andar nos seus passos, independente de Deus e do seu amor. Querem vitória, mas não querem se consagrar. Querem vitória, mas não querem jejuar, não quer orar. Eu não consigo. Então tá bom. Deus também não te dá vitória. O que você acha? Tem gente que paga o preço por você, um preço que você mesmo não se posiciona diante de Deus. O homem, Tiago 1,15. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que ele dará. Olha que coisa tremenda. Você quer sabedoria? Peça a Deus. A sabedoria de Deus. Peça para ele ser o cabeça, o guia, o orientador, aquele que faz, aquele que reina, aquele que cuida, aquele que livra, aquele que liberta, aquele que transforma, aquele que resgata. Peça a Deus. Pois a sua palavra não mente. A sua palavra não mente. Para de fazer promessa. Comece a transformar promessa em atitude. E aí nós olhamos o homem, e o homem continua. Muitos usam o conhecimento para manipular, dominar, se exibir. A sabedoria se torna instrumento de vaidade. É ou não é o mesmo princípio de Lúcifer? Não de serviço. A inteligência que Deus dá não é suficiente para você. Nós vemos aí milhares e milhares de milhões de pessoas na rede social querendo transparecer para o mundo quem são, ao invés de, no oculto da intimidade com Deus, se apresentar ao Senhor. E aí sim, o Senhor olhar para você e dizer: bem-aventurado és tu, meu filho. Bem-aventurada és tu, minha filha. E é isso que Deus quer. É desta maneira, Pai do Senhor a todos, a Nédia entrou aqui, glória a Deus. Muita gente já entrou. Perdão que eu estou na unção aqui, ó. A paz para todos. Então vamos entender isso. Aí não está dando certo. Eu fui morar aqui, fui morar lá, mudei de cidade, fui de um lado, fui do outro. Aí cada um cria a sua história. Mas quando você tem direção de Deus, você chega a Canaã. A terra que emana leite e mel. Não é um local, é uma atitude. O local é o teu coração. E a atitude? Render o teu pensamento nas mãos do Senhor.
Terceira coisa, Satanás, Lúcifer, ele tinha acesso à presença de Deus, mas não valorizou. E o homem é assim. O Senhor Jesus é crucificado, o véu do templo se rasga de alto a baixo, porque sempre a iniciativa vem do alto, e ele não dá valor. O véu que separava já não separa mais. E o homem poderia estar na presença de Deus seguindo os critérios de Deus. Mas não. Satanás, Ezequiel 28:14. Você foi escolhido para ser um querubim protetor. E eu coloquei no monte sagrado. Lúcifer estava em um lugar de intimidade com Deus. E o homem, ele foi redimido por Cristo, tem acesso ao trono da graça. Onde está isso, meu apóstolo? Está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Diz assim: aproximemo-nos, então, com confiança, diante do trono de Deus. A grande maioria prefere a frieza do pecado do que a intimidade com Deus. A comunhão com o Senhor é rejeitada, como se não tivesse valor. O que é espiritual é desprezado. E o que não é suficiente é exaltado. E nós temos, quando temos comunhão com Deus, nós temos a ampla suficiência. É exatamente isso. O trabalhar de Deus, o agir de Deus, a maneira, a forma que o Senhor age. Você está vendo o paralelo entre Lúcifer e o homem? Está conseguindo quantificar o amor que Deus tem por mim e por você? Quarta coisa, Lúcifer tem autoridade e posição elevada. Mas para ele não foi suficiente, não. Ele queria o trono de Deus. Eu vou me assentar no trono de Deus. E o homem não é diferente. Pois ao invés dele deixar Jesus reinar no trono do coração, o homem quer reinar. Olha aí, Satanás e o homem sendo um só. Ao invés de você ser um só com o Senhor. Então veja só, quanta coisa tem que mudar. Quanta coisa tem que ser diferente. Porque a maioria vai ficar. Isso aí já é notório. Poucos, muitos são chamados, poucos escolhidos. E aquele que for fiel até o fim, vai receber um novo nome, a coroa da vida eterna. Vai ser tudo diferente. Mas o que você quer? Você quer fazer o jogo do diabo. Mas eu não sabia que estava fazendo. Agora, através dessa palavra, você vai se converter para valer e sabe que está fazendo o jogo dele. E aí nós olhamos aqui. Satanás. Isaías 14:13. Você dizia: subirei até o céu e colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Lúcifer tinha autoridade, mas ele queria domínio absoluto. Exatamente isso. Não era suficiente. E o homem? O homem, ele recebeu de Deus o governo lá na criação. Gênesis 1:28. Tenha muitos filhos e domine sobre a terra. Não foi suficiente. Foi comer do fruto, foi desobedecer ao Senhor. Por isso que a vida está vazia, está destruída, não vai para frente. É por isso que a depressão domina, o vazio existencial, a não realização. Então veja nessa palavra, você está conhecendo como Lúcifer foi criado e você está vendo como Deus fez com o homem. E os caminhos estão quase que iguais. Não vou nem dizer parecidos. Mesmo assim, o homem quer dominar um ao outro, mas não quer dominar a si mesmo. Não quer se controlar. Ele quer oprimir, invejar, rivalizar com o próprio Deus. Ele quer ser o próprio dono da sua vida. Ele quer autoridade, mas não quer se submeter. Quer milagre,
mas não quer fazer a vontade do Senhor. Você está vendo onde é que está o problema? Você está vendo aonde está o problema? Estou pregando até devagar para você pensar. Pensa. Essa é uma palavra verdadeira. Eu não conto historinha. Eu não estou aqui para dar aula, porque eu dou aula também em teologia. Estou aqui para pregar. Hoje é para pregar, não é para dar aula. E aula também não é para você falar, ai, que aula bonita, que aula linda. Não. É para se apropriar da pregação da palavra. Quinto, Lúcifer tinha dons artísticos e talentos, mas usados para ele mesmo. Já não era suficiente adorar a Deus. Ele conhecia tudo de música, todos os instrumentos, tudo de adoração. Mas ele queria ser adorado. E o homem também não quer ser adorado na sua vaidade, na sua arrogância e no seu egocentrismo? Vamos ver o diabo, Satanás. Ezequiel 28:13. Tambores e flautas faziam parte do seu serviço. Olha aí, tambor. O Satanás gosta de tambor, viu? Fazer barulho, mas se não tiver amor, só faz barulho. Tambores e flautas faziam parte do seu serviço. Lúcifer, ele era um ser artístico, mas ao invés de adorar, passou a querer ser adorado. E o homem também quer ser adorado, valorizado, quer que as multidões venham ovacioná-lo. E a Bíblia diz em Romanos 12:6, Deus, em sua graça, nos deu dons diferentes. Para ser usado para quê? Para o reino de Deus. O que eu estou fazendo agora? Eu estou sendo usado no dom da pregação, no dom da palavra de conhecimento, para poder entregar para você a palavra de Deus. E é isso que Deus quer fazer. O desejo do Senhor é esse, para a minha vida e para a tua vida. Mas você quer? Eu acho que não. Muitos usam os dons para vaidade, fama, controle, negócios. E se for falar isso aqui, ó, gente que tem o dom de cantar, mas cobra 70, 80, 100, 200 mil. O talento vira palco, deixa de se altar. A graça não basta, mas eles querem o reconhecimento humano. E é isso que tem que mudar. É isso que não pode continuar do mesmo jeito. Tem que ser de uma outra forma. Tem que ser de uma outra maneira. Sexta coisa, ele tinha inteligência, Lúcifer e liberdade, mas usou para se rebelar. E o homem que se apoia no próprio conhecimento? Ó, já tem gente aqui comentando, estou entendendo tudo, viu, apóstolo? Estou entendendo o que Deus está falando. E essa palavra é uma alerta. Ou você quer ir para um lugar que tem choro e pranto e ranger de dentes? É isso. A mudança é real, iminente. Depois não diga que ninguém te avisou. Ele tinha entendimento, mas ele não queria santidade. O homem também é assim. Lúcifer, vamos ver Lúcifer, Ezequiel 28:15. Você viveu uma vida exemplar até que a iniquidade, a maldade foi achada em você. Lúcifer escolheu se rebelar e convenceu 1/3 dos anjos a se rebelar. E o homem tem um livre-arbítrio, mas também gosta de se rebelar com Deus. Deuteronômio 30:19. Hoje estou colocando diante de vocês a vida e a morte. Escolham a vida. Olha só, no vestibular de Deus é assim, né? Eis que proponho vida e morte. Escolhe, pois, a vida. E o homem faz mais escolhas. Porque se for escolher a palavra de Deus, vai ter que ter compromisso, verdade, lealdade, integridade. É isso. Mas o homem não quer. O homem prefere os caminhos de morte. A liberdade dada por Deus vira desculpa de rebelião. Exatamente assim. É desse jeito.
O dom da escolha é usado contra o próprio Criador. O livre-arbítrio não é suficiente. O homem quer independência total de Deus. Então veja só como tem que mudar muita coisa na sua vida. Todos nós estamos diante do Senhor. Nesse exato momento. Eu, você. Deus está tratando você hoje. Sétima coisa. Lúcifer quis ser Deus. O homem também quer ser o seu próprio Deus. Isso ficou fácil, né? Lúcifer. Isaías 14:14. Subirei acima das nuvens e serei como Elohim Elion, o Deus Altíssimo. Lúcifer não queria mais servir. Ele queria o lugar de Deus. E o homem? Ele quer autonomia total. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 21 e 22. Diz assim: eles conheciam a Deus, mas não o adoraram. Pensaram coisas tolas e perderam o entendimento. E não é assim que está hoje em dia? Perderam o entendimento. E se você não tem entendimento, e se você não tem o conhecimento de Deus, o primeiro passo é você estar nas lives do apóstolo Dr. Juarez Torres. E o segundo, se posicionar na verdade que eu te apresento. O homem rejeita limites, rejeita doutrinas, rejeita autoridade, rejeita santidade, porque o homem ele busca uma centralidade no seu eu. Ele não quer depender de Deus, nem se submeter. Ele quer o controle da própria verdade, do próprio destino. Ele quer ser o seu Deus. Então veja só que hoje você está conhecendo Lúcifer e vendo por que ele caiu. E você, homem, você, mulher, está vendo por que você caiu e não se levanta. A mudança está em tuas mãos. Mas eu tenho 7 coisas para falar. 7. E todas são muito importantes. E a primeira coisa é: quem não se satisfaz com Deus nunca ficará satisfeito com nada. Quem não se satisfaz com Deus não vai se satisfazer com nada. Marcos 8:36. Pois que vantagem há ganhar o mundo inteiro e perder a vida, e ficar na eternidade condenado ao vazio, ao nada, ao sofrimento. Segunda coisa, os dons sem obediência produzem orgulho e ruína. Hoje, o que você mais ouve? Eu sou profeta. Eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você não é nada. 2 Coríntios capítulo 4. Você e eu somos vasos de barro. E o ouro é a palavra, e a excelência do poder é de Deus para a glória do próprio Deus. Então, pare de ouvir essas pessoas megalomaníacas. Provérbios 16:18. Diz assim a palavra do Senhor: o orgulho leva à destruição. Você acha que é exatamente isso que Deus quer para você? A destruição, a angústia? Ou Ele quer te dar paz? Quer te transformar? Quer te alegrar, te renovar? É difícil você compreender que a sua cota de pecado já esgotou há muito tempo. Terceira coisa, a sabedoria sem submissão vira estratégia de rebelião. Perdão. Vira estratégia de rebelião. Foi assim com Lúcifer.
É assim com o homem. E aí a Bíblia diz aqui, em Ezequiel 28:17, você era sábio, mas ficou orgulhoso. Satanás fez isso. Quarta coisa, já estou terminando. Livre-arbítrio é oportunidade de fidelidade e não de afastamento. Livre-arbítrio é para você escolher a vida. Deuteronômio 30:19. Eis que eu coloco 2 caminhos, morte e vida. Escolhe a vida, o Senhor escolhe. Pega o teu livre-arbítrio e entrega para Deus. E você vai ver a resposta ainda hoje, porque o meu Deus não precisa de tempo. Ele é o Senhor do tempo. Ele manda vitória gigantesca hoje, na minha vida e na tua vida. Quinta coisa. Não fomos feitos para ser adorados, mas para adorar. E hoje o que o homem quer? Eu tenho tantas curtidas. Eu tenho tantos seguidores. Eu tenho isso. Legal. A maioria vai seguir, sabe para onde? Para o inferno. Para o Sheol, para o Tártaro, para o Geena, para o inferno. Por quê? Porque se o padrão não é Cristo, qualquer outro padrão é vazio. Mateus 4:10. Jesus fala, somente o Senhor deve ser adorado. E mais ninguém. Sexta coisa, muito importante. E você que chegou agora, volta depois do início da mensagem, que é tremendo, hein? Eu estou pegando Lúcifer, que ele já não é mais Lúcifer, né? Ele é Satanás, adversário. E eu estou analisando Lúcifer e o homem. E a maioria aqui já entendeu que o homem é reflexo de Lúcifer, do mundo e das coisas do mundo, não de Deus. Sexto, os dons não são a garantia de permanência na presença de Deus, mas de responsabilidade. E a palavra do Senhor diz lá em 1 Samuel 15:22, é melhor obedecer do que sacrificar. Se Deus me abençoar, eu vou fazer isso. Se Deus mandar tal bênção, eu vou fazer isso. Se Deus fizer tal coisa aí que eu vou servi-lo. Virou agora vindilhão do templo? Jesus tem que pegar o azarrogue para botar todo mundo para correr, você também. Para de negociar com Deus, que já pagou o preço e você não entregou. O que é mais precioso? A sua vida, para resgatar outras vidas. Sétimo, Cristo é a única suficiência real em nossas vidas. Não é o homem, não é o dinheiro, não é o poder, não são os aplausos humanos. Tem tanto adorador aí que você segue, vai no show, cobra, como eu te falei, 70, 80, 100. Outro dia tinha um aí que se diz adorador, cobra 220 mil para ele fazer um show, é show na cidade. Eu sou da época de Cruzada de Milagres, né? Colossenses 3:11. Cristo é tudo que vocês precisam. Paulo foi muito claro. Não é mais nada. Lúcifer teve tudo, mas perdeu tudo por não reconhecer que Deus dá e é suficiente. O homem em sua busca, por mais que se aproxime de Deus, se ele não se converter ao Senhor, ele vai desanimar, ele vai parar, ele vai desistir. E é isso que está atrapalhando você. O que Deus dá para mim e para você é suficiente. Ele ofereceu Cristo Jesus, é suficiente. Rejeitar isso é repetir a tragédia da queda de Lúcifer, lá do céu. E o mais incrível, 1/3 dos anjos seguiu exatamente o que ele falou. A escolha, ela é sua.
Satanás, Lúcifer recebeu tudo. Mas não era suficiente para ele. E essa palavra eu sei que mexeu aí com muita gente. Olha, domingo que vem tem outra palavra também tremenda, viu? E hoje eu preferi pregar assim tranquilo, para você ouvir e meditar. Não para você se emocionar. E eu quero orar pela sua vida. Quero abençoar você. Você dizimista, você ofertante, você que tem dizimado, ofertado na minha vida, você que tem ajudado na minha recuperação. A Laíde já está por aí, já botou já o telefone aí. O número do Pix é um telefone, é o 43 999 28 80 77. Você quer me ajudar na minha recuperação? Me ajude. É uma boa semente. Eu sou uma boa terra para você poder semear. Você vai fazer o seu Pix para esse número que está aqui no Facebook, que está aqui no Instagram, 43 999 28 80 77. Então, eu vou orar por você, dizimista, ofertante. Vou orar por você que tem seu voto, está semeando no meu ministério. Sinais e maravilhas hoje. É isso. Palavra de Deus, sim. Milagres, sim. Mas tudo com posicionamento. É exatamente isso que Deus quer. Então nós vamos orar agora. Levante sua mão, abençoe a sua casa e eu vou orar. Senhor Jesus, Deus de poder, Deus de graça, nesta hora, diante desta palavra, eu repreendo todo mal, toda enfermidade, toda dor, todo ataque do diabo. Agora, pois o teu sangue é sobre nossas vidas. É o Senhor quem cuida de nós. É o Senhor quem zela por nós. É o Senhor que nos protege. Pai, nos liberta de todo sentimento que não te agrada. Nos purifica, meu Pai. Nos renova, meu Deus. Queremos ser a tua imagem e semelhança. Não queremos ser a imagem da rebelião. Recebe, ó Pai, os dízimos, ofertas, votos, desafios que são apresentados agora, meu Pai. Pois na nossa vida não há espaço, não há, para o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor, espírito de avareza ou incredulidade. Repreendo todo mal e declaro que o poder do teu Santo Espírito é pleno na minha vida e nessa vida. Peço, Pai querido, que essa mensagem chegue aos quatro cantos da terra, despertando vidas a um compromisso, e que ninguém mais seja a imagem de Lúcifer, mas a imagem e a estatura do varão perfeito, do homem perfeito, o meu Senhor e Salvador, Jesus. E é no teu nome que eu declaro, Senhor, amém e graças a Deus. Esse é o nosso Deus. Inexplicável, incomparável é o teu amor. É mais do que suficiente na minha vida e na tua vida. Melhor que o vinho, que o ar que eu respiro, é o teu amor. Agradeça a Deus tudo que Ele faz por você. Não olhou com olhos de acusação, me olhou com olhos de amor. Aleluia! Sua graça e misericórdia me abraçaram e hoje sei. Diga bem forte. Eu sou a canção que você gosta de ouvir. Eu sou a canção
que você gosta de ouvir. Eu sou a canção que você gosta de ouvir. Canta. Tome posse dessa palavra. Aleluia. Inexplicável, incomparável é o teu amor. Receba a benção na tua casa e no teu lar nessa hora. Pior que eu venho, pior que eu respiro, é o teu amor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, meu Deus. Não me olhou com olhos de acusação. Obrigado, Senhor. Me olhou com olhos de amor. Aleluia. Sua graça e misericórdia. Que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe teu lar, Deus abençoe a minha casa, Deus abençoe a nossa semana, uma semana de vitória, de bênção, debaixo da bênção do Senhor. Que o amor de Deus, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a plena comunhão com o Espírito Santo seja com cada um de vocês, sobre todos nós, e nós vamos para o céu com Jesus. Que você gosta de ouvir. Que Deus abençoe tua vida poderosamente. Abençoe a tua família. Semana que vem, permitindo o Senhor, na sua vontade soberana, eu tenho uma mensagem tremenda lá na carta de Judas. Eu sou a canção. Revelações proféticas para você entender o que está acontecendo. Sou a canção. Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz do Senhor. Beijo para vocês aqui do Facebook. Beijo para vocês aqui do Instagram. Deus abençoe poderosamente. Até mais. Obrigado por tudo.